Como é que eu sou Sintra, este é Max e hoje trago-te aqui 5 dicas para comprar e negociar motas usadas. Fica bem atento até ao fim porque no fim do vídeo eu vou deixar aqui uma dica que muito pouca gente conhece e sem dúvida te vai safar imensos problemas se comprares motas usadas. A primeira dica é então ires ver a moto e pedindo ao dono atual que deixe a moto ficar fria. E isto porque muitos dos problemas, por exemplo, do motor de arranque e outros barulhos estranhos são muito notáveis quando a moto está fria. A forma mais fácil de tu perceberes se a moto está fria quando fores ver é, por exemplo, meteres a mão ao pé do escape ou até do próprio motor. E isto vai-te facilitar imenso a vida porque mais tarde podes vir a ter imensos problemas de motor de arranque e tudo, principalmente se ouvires alguns barulhos estranhos ao arrancar da moto a frio. E se não tiveres muita experiência de motas, então o meu conselho sincero é levar sempre contigo um amigo experiente ou até um familiar ou até um mecânico de confiança para veres a moto, porque aqueles barulhos estranhos que eu te falei anteriormente muitas vezes é muito difícil de tu reparares neles. A meu ver, levar sempre alguém contigo que tenha mais experiência do que tu em motas é sempre uma mais-valia, porque essa mesma pessoa, para além destes barulhos estranhos, poderá notar e outro tipo de situações que tu não tenhas notado. A segunda dica e também uma dica muito importante é então procurar sempre pontos de corrosão. Como disse anteriormente, ter sempre alguém contigo é muito importante, principalmente para ver estas coisas. Pontos de corrosão, principalmente em soldaduras, são bons indicativos de imensas coisas. Uma delas é que a moto poderá não ser uma moto de garagem, por isso se fores atrás de uma moto e até tiver a dizer do anúncio, por exemplo, moto sempre de garagem, excelentes condições, este tipo de indicador de ferrugem, não é verdade, não é de todo uma boa situação para veres uma moto destas. E sempre puderes evitar, afasta-te deste tipo de oportunidades porque motas com ferrugem trazem sempre problemas mais tarde. A terceira dica que eu te queria deixar aqui é para ter sempre muito cuidado ao comprar motas com extras. E o que é que eu quero dizer com isto? Uma moto como por exemplo um Akrapovic ou até uns espelhos diferentes dos originais, todos estes extras que estão na moto devem ter sempre documentação, ok? Se o dono da moto atual não tiver a documentação dos extras, é já um ponto que tu poderás, por exemplo, negociar o valor da moto, ok? E isto se quiseres arriscar, como é óbvio, a comprar a moto com os extras e sem os documentos dos extras. Muitas vezes estes documentos são literalmente o que te permitem sair de uma operação stop sem seres multado, portanto estes documentos são muito importantes. E já que estás a ponderar comprar uma moto com estas, não te esqueças sempre de perguntar ao dono atual se ele tem um material de origem, porque se não tiver, aí está outro ponto que tu podes negociar com ele. Ter este material de origem também é muito importante, porque todos sabemos que as inspeções nas motas têm sido um tema a rondar a sociedade e também aqui a comunidade motar, e às vezes mais vale prevenir que remediar, e realmente se tu tiveres de fazer uma inspeção à moto, mais vale levar a moto totalmente de origem, tendo todo o material instalado. E por isso mesmo, se estás a pensar em comprar uma moto usada, sem dúvida é muito importante teres todo o material de origem. Já aqui a quarta dica tem a ver com a avaliação do desgaste de algumas peças. Vou aqui focar em duas partes muito importantes, porque a partir da avaliação que tu fazes do desgaste destas partes, sem dúvida vais conseguir reduzir imenso o valor da moto. A primeira parte então que deves avaliar o desgaste, e novamente isto é muito importante teres algum mecânico experiente contigo quando fores ver a moto, é então a transmissão. Tanto o pneu de ataque como a corrente, como também a cremalheira, todos eles são alvos de muito desgaste. Se tu vires, por exemplo, que os dentes da cremalheira estão gastos, isto é algo sem dúvida a apontar. Porquê? Um kit de transmissão ronda ali novo, eu vou dizer um preço geral, fica ali a rondar entre os 100 e os 200 euros. Por isso, sem dúvida, se a moto precisar de um kit de distribuição novo, neste caso, acredita em mim, é muito importante tu pegares nesse valor e incluires no desconto que vais pagar pela moto. E para além da transmissão existe outra parte muito importante, não é verdade, que são os pneus. Se tu reparares que os pneus estão muito desgastados, isto também é um bom indicativo que a moto teve aqui um tratamento especial pelo dono anterior, e por isso mesmo tu tens sempre de avaliar a condição dos pneus e perceber se faz sentido mais tarde adquirir os pneus novos. Se consentires com o mecânico que foi contigo que mais vale também fazer este tipo de redução do preço da moto atual por causa dos pneus, então vale bastante a pena reduzir esse preço.
E como é óbvio, ir ver uma moto usada que tenha pneus em bom estado é sempre um excelente sinal, porque significa que o dono anterior teve muito cuidado com a moto. Por isso, resumindo aqui um pouco daqueles dois tópicos que acabei de te indicar, nunca te esqueças de avaliar o desgaste tanto da transmissão como dos pneus, porque acredita em mim, este desgaste é muito informativo daquilo que foi a preservação da moto pelo dono anterior e também, como é óbvio, se quiseres baixar o preço da moto, também são muito importantes. Então aqui a quinta e última dica deste vídeo, sem dúvida, na minha opinião, a mais importante de todas, até se pode dividir aqui em duas, não é verdade? A primeira parte desta dica é em tu avaliares então se as letras do chassi são legíveis ou até foram alteradas da moto que queres comprar. É muito importante que estas letras estejam totalmente legíveis, porque normalmente quando as motos são roubadas, a primeira coisa a fazer é fazer então a alteração do número do chassi e tu não queres isso de certeza absoluta. Se correr tudo bem, e eu tenho a certeza que vai correr, e o número do chassi estiver totalmente legível, então antes de continuares com o negócio, tu deverias então validar se este número do chassi se encontra então no vin-info.com, porque lá tu vais conseguir ter todas as informações sobre a moto que tu vais comprar. Para além do número do chassi ter dar match com a moto que tu vais comprar, não é verdade? Então tu neste mesmo site tu vais conseguir então ter imensas informações, como por exemplo historial de quilómetros, historial de sinistros, toda uma imensidade de informação que, acredita em mim, vale muito a pena validar antes de comprar uma moto. Pelo que vi neste site, tu consegues ter acesso a todas as informações que tu podes alguma vez precisar por cerca de 7€, portanto sem dúvida alguma estes 7€ poderão salvar-te aqui de muitas centenas de euros, se não milhares de euros investidos à toa numa moto, não é verdade? Eu vou também deixar aqui uma imagem deste mesmo site e o tipo de informações que tu consegues validar lá. No entanto, acredita em mim, estas são as informações que tu mais vais precisar quando comprares uma moto usada. Estas são as informações que farão toda a diferença, tanto no valor da moto como sequer na possibilidade de tu avançares com o negócio. Se viste o vídeo até aqui e tens mais algumas dicas para partilhar aí com o pessoal para comprar motos usadas, não te esqueças de deixar aí em baixo nos comentários, porque isto tenho a certeza que vai ajudar imensa gente quando for comprar uma moto. Tudo bem? Eu dei a volta por vossa causa. Estava a gravar um vídeo e dei a volta por vossa causa. Obrigadão por todo o apoio que têm deixado aí nos últimos vídeos. Não te esqueças de deixar já aí o teu like em baixo e comentar também. Um abração. Fui!